Boa noite, pessoal. Meu nome é Gislaine Cândido, eu sou psicanalista, doutora em educação e estou aqui para trabalhar um tema com vocês. Fui convidada pela Sobrapa. Nós teremos 8 conteúdos, então nós teremos 8 encontros a cada 15 dias, que nós vamos conversar sobre um assunto: preconceito e discriminação. Tá? Então, nossos 8 encontros serão sobre este assunto. E dentro dessa abordagem que nós vamos trabalhar vários tópicos. Hoje, nós vamos conversar um pouco com o nosso psicanalista, o nosso professor José Aparecido Siqueira, que veio trazer uma contribuição também. Boa noite, professor José Antônio Aparecido Siqueira. Boa noite, Gislaine. Boa noite. Sempre um prazer estar com vocês. E espero que tenhamos aí uma noite produtiva, né? Porque o assunto é extremamente interessante, um assunto riquíssimo e que nos afeta no cotidiano. Sim. Também tenho aqui como convidada a professora Cidelis Mendes, supervisora, psicanalista. Professora, muito bem-vinda. Gostaria de ouvir o seu boa noite. Ligo o áudio. Boa noite, Gislaine. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por ter me convidado para participar, Gislaine. É uma honra. Então, pessoal, eu sou psicanalista, sou coach em desenvolvimento social e, para mim, é um prazer muito grande a gente estar aqui, porque realmente o preconceito afeta todas as pessoas e em todas as camadas sociais. Então, nós precisamos olhar de uma maneira bem abrangente. Isso mesmo, professora, é isso mesmo. Quando me foi dado 2 temas, e eu logo de pronto peguei esse tema do preconceito e discriminação, porque está muito dentro da minha vivência, e enquanto psicanalista, eu também tenho projetos de atendimento a pessoas que frequentemente passam por situações de preconceito e discriminação. Então, o nosso título hoje aqui é O Avesso do Desejo, uma análise psicanalítica do preconceito e da discriminação. Por que esse tema foi escolhido? Por motivos profundos, que se conectam, né, pessoal? Se conectam diretamente com os princípios da psicanálise. Quem aqui, né, nunca pegou um paciente que traz essa temática? Né? Seja ela das mais diversas situações e nuances, não é verdade? Então, eu já quero iniciar dizendo que o seguinte, que a psicanálise, ela revela, né, que o preconceito não é uma mera falha no pensamento, né? Ele representa uma manifestação distorcida, né? Distorcida e inconsciente do desejo humano. Mas como assim? Né? Como assim? Né? Não é ausência de desejo, né? Mas é uma repreensão, né, do desejo de conexão com o outro, né? É um ódio, né? Em um ódio, só que de lado oposto, né? É uma busca por vínculo. Por isso que eu escolhi esse título, O Avesso do Desejo. Tá? Que durante os nossos encontros vocês irão entender. E hoje nós vamos trabalhar um pouco mais sobre essa primícia do outro, essa questão da alteridade, a questão do eu, a questão psicanalítica. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouco isso, né? A dimensão social, para onde isso vai.
tá? E por que que eu coloquei uma análise psicanalítica, né, como subtítulo? Porque aqui, pessoal, nós vamos abordar o preconceito sobre a ótica do inconsciente, tá? Nós vamos explorar os medos, os desejos internos, tá? Que moldam a concepção do próximo, tá? E, e dentro dessa dinâmica se manifesta o quê? A discriminação, né? Indo além das explicações sociológicas e as explicações políticas superficiais. Então, aqui hoje nós não vamos tratar desse assunto no âmbito social e político. Nós vamos tratar no âmbito da psicanálise, ok? Certo? Nós vamos combinar os conceitos, tá? Por quê? Porque sugere-se que o preconceito, pessoal, ele é um fenômeno muito complexo, tá? E ele exige um olhar que vai além desse olhar superficial que nós falamos, tá? E o que que a psicanálise vai fazer? Vai desvendar o que está oculto, o que está por trás desse preconceito, o que está por trás dessa discriminação. Por isso, de uma análise psicanalítica sobre este assunto, tá bom? Conversando com o professor Siqueira, ele me trouxe uma questão que ele gosta muito e eu comecei a treinar e já vou usar essa tática. Vou roubar a sua ideia, professor. Fique à vontade. O que é o preconceito na etimologia da palavra? Tudo Né? bem. O preconceito, né, ele vem do latim, que é o prae, que significa o antes, né? E o conceptus, que é o conceito, né? Então, o que que seria o preconceito? É um conceito antecipado, né? Então, o preconceito é a opinião de alguém ou de algo antes de conhecer, né? Poxa, Gislaine, mas isso é simples, é básico. Tá, mas nós precisamos fazer essa distinção entre preconceito e discriminação, tá? Que agora é que vem. O que é discriminação? Também originado do latim, discriminare, né? Que vem o quê? Significa o quê? Separar, né? O que que é a discriminação? Que trata, né? É você tratar uma pessoa de forma diferente, com base em alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Ou uma característica, né? Uma característica pessoal. Então, seja pela cor, seja pelo gênero, seja pela religião, pela idade, né? Pela sua opção, enfim, tem aí N formas de discriminação. Então, eu quero começar essa nossa conversa já distinguindo o que é preconceito e o que é discriminação, porque às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, né? E não é, ok? E aí, eu quero que então o professor Siqueira já traga para nós uma fala sobre eu, o outro e a alteridade, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre essa construção do eu, né? Porque para compreender, né, como que começa essa construção do eu, né, para que a gente possa chegar até o espelho, né, o estádio do espelho de Lacan. Podemos por isso, professor? Claro, claro, Gislaine. Puxa vida, que introdução. E muito obrigado pela oportunidade, tá? Boa noite a todos, novamente. E eu diria que é sempre um prazer estar aqui nesse meio, né, eclético, né, que discute essas questões básicas. E outra coisa, né, importante, quando você me sugeriu o tema, preconceito, me veio assim a cabeça
uma coisa que parece trivial. Não, você tem preconceito, preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito de cultura, enfim, preconceito das mais diversas formas, né? E você citou aí alguns aspectos interessantes da questão do desejo, seu avesso, né? Se eu preconceituo alguém, eu estou antecipando um julgamento, né? Estou antecipando o julgamento, ou seja, fulano me parece que é assim, mas eu estou julgando sem conhecer, sem saber exatamente como é. E, via de regra, isso acontece conosco. Às vezes o problema está comigo, o conflito está comigo e eu transfiro para o outro, né? Daí essa questão do eu, o outro e a alteridade. Essa relação do eu, e alter em latim é o outro, né? Nós temos até a palavra alternativa, nós temos alter ego, nós temos o alter em vários momentos. Essa relação entre o eu e o outro é o ponto de partida para o conceito de alteridade. Significa literalmente a qualidade do que é outro, do que é diferente. Aliás, nós somos diferentes por natureza, né? Por isso nós somos indivíduos, não divíduos, nós somos separados, nós somos singulares. Cada um tem uma característica, né? Eu e o outro. A propósito, eu estava lendo esses dias aquele livro do Martin Buber, né? Que ele fala do eu e o tu. Muito interessante essa obra, depois eu passo para vocês a, a obra do Martin Buber, que ele discute essa questão do eu e o tu. Então, a qualidade do que é o outro, do que é diferente, mais do que uma simples distinção entre indivíduos, a alteridade é a capacidade de reconhecer o outro como legítimo em sua diferença. Né? Olha só, o eu, o outro e a alteridade. Então, quando eu consigo perceber que o outro é diferente de mim e deve ser respeitado enquanto isso, né? Eu não posso reduzi-lo, ou pelo menos tentar reduzi-lo à nossa própria lógica, cultura ou identidade. O outro é o outro, eu sou eu. Eu não vivo sem o outro? Claro que não. O outro não vive sem mim? Claro que não. Nós somos, numa interação social, nós dependemos um do outro, né? Aí, para não caminhar muito, eu vou só comentar um pouquinho, depois você volta a fala para a Gislaine, para a gente partir para outro, né, para outro tema. Essa identidade que aparece aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui no slide que você colocou. Identidade relacional. A psicanálise entende que nossa identidade não é inata, mas construída através das relações com aqueles que nos rodeiam. Então, é um construto, é uma construção, né, interminável. Nós estamos sempre construindo ações, construindo relações, e isso, quer queiramos ou não, envolve o outro. O que é o eu, então, né? O que é o eu, essa construção do eu? O eu representa a identidade, o sujeito que percebe, sente, pensa e age. Mas esse eu não existe isoladamente. Ele se constitui na relação com o outro, que eu acabei de dizer. Né? Só existe o eu se existir o outro. Como diz um francês, né? O Emmanuel Levinas, um filósofo da ética, da alteridade, o eu só se torna ético quando se responsabiliza pelo outro. Aí nós até caberia um parênteses aqui, né? Essa questão da ética, a ética é pública, né? Eu estou sempre cumprindo a ética. O que é ética, né? Ciência dos costumes. As pessoas me cobram, o público me cobra, as leis de trânsito me cobram, as leis, enfim. Então, a ética é pública, mas tem o caráter que é individual. Tá?
que eu vou construindo ao longo do tempo. Então, esse Emmanuel Levinas, ele fala muito essa questão. O eu não é apenas um centro de consciência, mas um ser em relação. Agora, só para fechar, para depois a gente voltar a retomar o assunto, eu falei do eu. Agora, o outro. Quem é o outro, né? O alter do latim. O outro é aquele que não sou eu. O diferente, o estranho, o que escapa à minha compreensão imediata. Mas é justamente esse outro que me desafia a sair da minha bolha. Olha que interessante essa expressão. Sair da bolha, né? Quando eu percebo o outro, eu começo a rever os meus valores, ampliar minha visão de mundo. O outro não é uma ameaça, mas uma possibilidade de encontro. Olha que interessante isso, né? Não é uma ameaça. Como assim, né? Aí nós caímos na alteridade. Já que o assunto nosso é alteridade, né? Eu, outra alteridade, é o espaço, né? Eu diria, até para não prolongar muito, é o espaço entre o eu e o outro, um espaço de escuta, respeito e transformação. É o que a psicanálise faz. O que o psicanalista faz? Ele ouve, ele escuta, né? Então, há uma diferença abissal aí entre ouvir e escutar. Ouvir cai no vento, mas escutar é você perceber o que o outro está dizendo. Há uma diferença dos verbos, né? Então, essa escuta, respeito e transformação. A psicanálise faz isso. A psicanálise, ela cura, ela transforma as pessoas. Nós sabemos disso, nós somos psicanalistas, nós sentimos isso nos nossos pacientes, né, nos nossos analisandos. Ela exige que eu reconheça que o mundo não gira em torno da minha perspectiva e que há múltiplas formas de ser, viver e pensar. Agora, para fechar, a alteridade, exercer a alteridade é um ato de empatia, mas também de desconstrução do ego. Aqui eu volto a palavra para você, Gislaine, para a gente dar prosseguimento. Está sem som, Giz. Desculpa. É bem isso mesmo, professor Siqueira. Nós, enquanto psicanalistas, nós temos nos nossos atendimentos muitas dessas questões. E nós precisamos ter essa base, porque sem essa base da alteridade, sem essa base de realmente distinguir preconceito de discriminação, essa questão de conhecer o outro, né, saber essa questão do desejo também, que daqui a pouco, da fantasia, da projeção de fantasia, que a Cidelis vai trazer para a gente, nós precisamos ter isso muito bem delineado nas nossas escutas, tá? Eu faço parte de um programa, desenvolvi um projeto, assim que eu me formei em psicanálise, para atendimento nessa questão, né? Eu trabalho com diversidade e inclusão e atendo pessoas pretas. E eu encontro muitas dessas características e vocês não sabem o quanto, né? Estamos aí ainda no início de trabalho, mas a gente trabalha muito essa questão. Então, enquanto psicanalistas, nós precisamos falar sobre isso, porque nos nossos atendimentos isso vai aparecer e já está aparecendo, né? E muito. E tem muito a ver com essa relação com o outro mesmo, né? Como eu disse aqui no início, nós não vamos entrar na parte sociológica e nem política, mas sim na área psicanalítica. Professora Cidelis, eu quero, né, que a senhora fale um pouco sobre o inconsciente, sobre essa defesa psíquica que permeia
o preconceito, sobre essa dinâmica entre eu e o outro, né? Sobre o preconceito enquanto um mecanismo de defesa mesmo, porque nós que trabalhamos, que temos isso muito dentro das nossas pesquisas e dos nossos estudos, tem muito a ver, né, com essa questão de reconhecimento, essa questão mesmo de defesa psíquica. Fala um pouco para a gente sobre essa defesa psíquica, sobre essa hostilidade, e principalmente depois sobre o papel transformador da psicanálise dentro desse contexto do preconceito e da discriminação. Ok. Então, pessoal, quando alguém olha para mim assim, branquinha, olho claro, pensa, bom, essa daí não deve saber o que é preconceito. E talvez esteja muito enganado. Talvez quem me conheça realmente assim, de maneira bem próxima, e até nem tão próxima, mas na minha convivência social, saiba o quanto eu enfrento preconceito em várias áreas da vida. Então, existem vários tipos de preconceito, que tanto tem a ver com cor, e eu entendo bem com relação à cor, pois eu tenho um filho lindo, maravilhoso e negro, que é um menino muito bonito. Hoje eu até enviei uma foto dele para a Gislaine. Ele é lindo, alto, 1,93 m, um sorriso maravilhoso, e é um negrão dos mais lindos, meu filhão. Então, pessoal, o que é projeção e preconceito? Na psicanálise, a pessoa vai projetar, né, no outro, é um mecanismo de defesa, como disse Freud, como a Ana Freud ali falou sobre os mecanismos de defesa, pelo qual o sujeito vai expulsar de si conteúdos internos inaceitáveis, aquilo que o superego, é o superego que nos adoece, é o superego, a nossa restrição que nos causa câncer, é o superego que faz com que nós tenhamos preconceitos uns dos outros, porque preconceitos são de várias formas, como a Gislaine trouxe no início, social, racial, de doença. Inclusive, eu quero falar aqui sobre preconceito contra as pessoas com HIV, que é muito grande, são os excluídos da sociedade, e não é uma coisa justa, e muitas vezes alguém que não tem HIV, que nunca pegou HIV, que convive com quem tem, vai ter que suportar o peso do preconceito do outro como se ele tivesse. Então, voltando aqui, porque a gente fala, porque o preconceito é de várias formas e atinge várias partes da sociedade. Então, aquilo que a pessoa não aceita nela, né, a hostilidade, a inveja, o desejo reprimido, como no caso do preconceito, da homofobia, a pessoa que não gosta de pessoas que, por exemplo, elas são homossexuais. Você pode até não concordar, mas você deve respeitar. Por exemplo, não é para mim, você pode pensar, mas você pode respeitar a pessoa enquanto ser humano, porque todos os seres humanos merecem respeito, mas muitas vezes já aconteceu ao longo da nossa sociedade das pessoas fazerem, assim, colocarem cartazes, fazerem passeatas, ou falando sobre homofobia, sobre a questão do homossexualismo, ou com relação a pessoas negras. Então, isso é um total absurdo que nós encontramos na sociedade, que tem a ver com o superego, ou seja, com aquilo que a pessoa não aceita nela, né, não tolera nela, como, por exemplo, um desejo. Talvez a pessoa tenha um desejo inconsciente de ter uma proximidade com uma pessoa negra, mas desde pequenininha ela ouviu. Mas eu fico, imaginando você
beijando na boca de um negrão, por exemplo, e ela desenvolveu aquele desejo, mas ela não pode demonstrar esse desejo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai começar a odiar, porque, na verdade, que ela tenha um desejo e não um ódio. Inclusive, os perfumes de feronômio, só para que todo mundo saiba, aqueles perfumes de feronômio maravilhosos, onde se estimula a sexualidade, são feitos com o suor dos homens lindos e negros e das mulheres lindas e negras. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia do quanto é importante e de que todo mundo usa e gosta, e realmente é maravilhoso. Então, agora vamos falar aqui sobre o fantasma e defesa psíquica. O que é fantasma? Então, é uma cena inconsciente estruturada que vai organizar os desejos, os medos, as defesas do sujeito, frente ao que ele considera diferente ou ameaçador. Ameaçador a quê? Ao superego, aquela estrutura rígida ali que ele internalizou, que colocaram na mente dele desde a infância, como se houvesse uma diferença com relação às pessoas, tanto por causa da cor, quanto por causa de um problema de saúde. Uma pessoa que tem um problema, ela não vai sair por aí querendo passar para os outros, não. Ela vai tratar todo mundo com respeito. Então, tratem com respeito quem tem um problema de saúde, sabe? Não é preciso se relacionar se você não quer, mas trata com dignidade. Não discrimine. E também, ao mesmo tempo, né, existe aquela diferença social inconsciente que a pessoa traz com relação a eu sou melhor ou deixo de ser, porque eu sou graduado nesse ou naquele outro grau, não reconhecendo a questão inteligência e capacidade psíquica, porque tem muitas pessoas que, por exemplo, elas nunca foram numa faculdade. Eu mesmo tenho, meu esposo tem um sobrinho que nunca foi numa faculdade, fez até a 6ª série primário, e o menino é milionário, o menino é riquíssimo. Por quê? Porque ele possui um grau de inteligência que muita gente bastante graduado gostaria de ter e não possui. Então, pessoal, o fantasma é essa constituição que a pessoa coloca ali, né, da estruturação psíquica, né, que, na verdade, ela vai contra o que, na verdade, ela deseja. Na verdade, inconscientemente, ela deseja, mas ela não quer fazer esse desejo brotar e ela vai lutar contra isso, porque desde a infância ela internalizou o preconceito. E a Cris Margarite está falando aqui, falou sobre religião e falou sobre as crianças. O que você disse aí, Cris? Eu vou ler aqui na mensagem. Então, pessoal, nós precisamos perceber que o preconceito não é uma coisa boa, não importa o tipo de preconceito que se tem, todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade, independente da cultura, da raça, do credo ou religião, e também do fator problema de saúde ou não. E ela falou aqui, ó, a Cris Margarite, para nós, que esse mecanismo de defesa está envolvendo diretamente, está envolvido com o narcisismo, sim. A pessoa imaginar que ela é superior ao outro, tanto por raça, quanto por escolaridade ou classificação social. Inclusive, na igreja, gente, tem muita gente, eu falo de subir a rampa do Planalto.
que sobe, consegue um cargo religioso, as mulheres empinam o nariz lá em cima, os homens andam olhando para cima assim e pensam que são superiores aos outros. Isso é muito feio. Vamos ser mais humanos e o amor ao próximo tem que ser uma coisa verdadeira e sem hipocrisia. Então, é um preconceito racial invertido, diz a Cris Margarida. E falou que ela passou discriminação por ser branca e dos olhos azuis. Isso também acontece comigo. Mas eu relevo, porque eu acho que para nós ainda é mais fácil, porque eu tenho um filho negro e eu já tive que brigar algumas vezes para defender ele. O Fidelis, eu acho que a Lana também fez uma observação sobre narcisismo. Sim, vamos ver a Lana. A Lana foi sobre o narcisismo, né? Ela falou sobre o narcisismo. Sobre o que você respondeu agora sobre o narcisismo, é a Lânia. E aí temos também daí sim que vem a Cris, né, falando sobre a questão que ela passou também, preconceito religioso, quando era criança. Nós vamos, eu acho muito bom essas discussões, porque nós vamos ter mais 7 encontros, e esse encontro é para a gente poder introduzir o preconceito, a construção do outro, do eu, do narcisismo e tal. O nosso próximo encontro vai ser mais focado, então nós vamos passar pelo encontro que nós vamos falar somente das questões mesmo de negritude, nós vamos passar somente pela situação, quando nós vamos falar de questão de gênero, nós vamos passar, então, cada encontro, esse hoje é mais para que a gente entenda essa construção do outro, como que isso se processa na área psicanalítica. E aí, a cada encontro, que serão esses 7, nós vamos fazer encontros focados em cada vertente dessa questão de discriminação e preconceito. Então, nós vamos entrar, sim, Cidelis, professor Siqueira, Cláudio, Aldemir, Ângela, vocês que estão aqui, daqui a pouco já dou a fala para você, tá bom, Ângela? E nós vamos falar sobre isso, inclusive, eu também, né, acho que todos nós aqui temos casos e situações em que vivenciamos e passamos por questões de preconceito e discriminação, que isso não vem só, porque as pessoas, né, preconceito e discriminação, só estamos falando das pessoas, né, só do negro ou de LGBTQIPN+, não, nós estamos falando de um universo de discriminação e de preconceito, e tudo isso nós vamos pelo menos dar uma pincelada e tentar trazer uma discussão aqui para que a gente possa, em cada encontro quinzenal, focar em um assunto. Então, Cris, nós vamos falar da questão religiosa, nós vamos falar de narcisismo, que a professora Cidelis fala isso com uma maestria, tem até livros sobre isso, nós vamos passar pela questão racial também, tá? Então, nós vamos passar pela questão da idade, né, da questão dos 50 a mais, então nós vamos ter encontros que vamos falar sobre isso. Nas minhas redes sociais, na rede social da Sobrapa, nós vamos colocar lá quais são os próximos encontros, né? Então, fiquem atentos às redes sociais da Sobrapa, o Instagram da Sobrapa é @sobrapa.oficial. É isso, professor Márcio? Para que vocês possam seguir e acompanhar as outras aulas também que nós temos gratuitamente pela Sobrapa. E quem é psicanalista, se associe, procure lá nas nossas redes, para que a gente possa, para que você também possa receber aí também seu certificado. Pessoal, eu quero lembrar que nas mensagens tem um forms, que é a nossa lista de presença. Então, preencham esse link, porque é esse link que vai lhe dar o direito, né, de ter um certificado desse nosso primeiro encontro,
tá bom? Então, tem aí na lista de presença, porque eu sei que nem todos que estão aqui nesse momento fazem parte ali do grupo geral, então, está passando aí, está fixado, vai lá nas mensagens da chamada, a lista de presença está lá. Então, já clique para que você possa registrar a sua presença nesse nosso encontro aqui, que é um tempo curto, mas de muita valia, não é? Pessoal, e para que a gente já comece aí a dar um fechamento, essa questão do preconceito, ela é como uma síndrome, né? É uma síndrome do mal-estar social. Não tem como a gente separar isso, né? É a síndrome do mal-estar social, né? Por quê? Porque é um sintoma coletivo, né? Ele opera para manter o outro em uma posição de subalternidade, não é? Revelando que esse mal-estar social, ele é mais amplo, né? É uma projeção de uma angústia, de um conflito, que não está resolvido na coletividade, né? Então, são coisas mal resolvidas que entra nessa questão do narcisismo, né, que entra nessas questões psíquicas mal resolvidas de algumas pessoas e que aí acaba trazendo para a coletividade, né? Cidelis, professor Siqueira, se quiserem complementar. Interessante isso que você fala aí, que você traz, tem muita coisa, o assunto é muito rico, muito extenso. Sim. E o preconceito ele pode ser visto de várias formas, né? E quando o sujeito se depara com o outro, seja em termos de raça, gênero, sexualidade ou cultura, ele pode projetar nesse outro conteúdos reprimidos de si mesmo. Ou seja, o preconceito é muitas vezes uma forma de rejeitar no outro aquilo que não se aceita em si. Então, nós vamos ter oportunidade, Gislaine, muito tempo aí nesses 8 encontros para discutir questões as mais variadas possíveis, porque nós temos várias situações, e é bom que nós tragamos exemplos práticos do nosso dia a dia, né, para a gente ilustrar isso. Essa questão da misoginia, uma série de coisas, xenofobia, enfim, nós temos a homofobia, vários transtornos e várias vertentes e que nos aparece no dia a dia. Vamos ter tempo para discutir, vamos enriquecer esse debate aí, porque eu acho extremamente importante, Gislaine. E eu acho que não vai ficar nos 7 encontros, viu, pessoal? Tá vendo? Porque eu estou vendo aqui umas carinhas novas, que têm, assim, uma experiência vasta. Aí o Cláudio, tenho também a Simone, que eu tenho certeza que quando formos falar de alguns assuntos, estarão aqui com a gente para falar sobre isso, tá bom? Eu só quero terminar, então, falando com vocês sobre essa questão do indivíduo, ele se perceber e tornar-se agente, né? Ou ele é agente ou ele é vítima de um ciclo de exclusão, né? Então, o preconceito e a discriminação, ela está dentro dessa reprodução do inconsciente que disse ou você é agente ou você é a vítima, dentro dessa reprodução do inconsciente. E que tudo está ligado ao quê? A interconexão do psico com a sociedade, né? E a psicanálise, gente, ela sublinha, né, que a mente individual não é isolada, ela está intrinsecamente conectada e moldada pelas dinâmicas sociais e vice-versa. Temos aí muitas pessoas querendo falar, isso é ótimo, muito bom mesmo. Gislaine, eu queria só terminar aqui falando sobre o papel transformador da psicanálise com relação ao que eu estava falando, né? Então, pessoal, eu, assim, comentei sobre vários assuntos,
para mostrar que o preconceito, ele envolve diversos setores da sociedade. Por isso que eu coloquei um pedacinho de cada um, que é o que a Gislaine vai fazer aí depois, ao longo do tempo, né? Mas a psicanálise, ela vai possibilitar que o sujeito preconceituoso reconheça que o outro carregado, aliás, o sujeito reconheça que o outro carregado de preconceito é, em parte, um reflexo de si mesmo. Então, quando eu percebo que alguém está com preconceito de mim, eu percebo que, na verdade, aquela pessoa ela está com um problema com ela própria. E isso vai fazer menos mal para mim. Não vai vir para mim exatamente como um trauma. Por quê? Porque eu vou perceber ali uma inferioridade que aquela pessoa sente, que quando ela demonstra um preconceito, ela quer me fazer inferior. Mas o inferior, na verdade, é ele. É ele que está se sentindo ali, talvez, até ameaçado pela minha presença, pela minha beleza. Olha que linda que é a Gislaine. Olha que cor de bombom mais bonita que ela tem, né? Eu tenho um filho negro e eu acho ele a coisa mais linda do mundo. Então, gente, o outro muitas vezes está se sentindo ameaçado. E por isso ele demonstra aquele preconceito. Então, o analista, ele vai ajudar o paciente a integrar seus conteúdos recalcados, né? Ele vai também abrir um espaço para uma transformação, em vez de viver aprisionado pela defesa. Eu me lembro uma vez que uma estudante, né, de graduação numa faculdade começou a moda do cabelo todo doidão. A minha filha, por exemplo, que meu marido é pardo, né? Eu sou branca, ele é pardo, a avó dela era negra, ela tem o cabelo todo encaracolado, no Sobrapa, todo mundo conhece a Camila, né? E então, ela é branquinha, mas tem os cabelinhos assim. Essa mulher negra linda começou essa moda do cabelo todo à vontade, que hoje em dia a maioria ou boa parte das mulheres negras usam e fica lindo. Eu acho lindo como as mulheres negras estão se arrumando hoje, inclusive. Então, em vez de vivermos aprisionados ou a pessoa pela defesa, o sujeito, ele pode se relacionar de uma forma mais ética, porque talvez a pessoa vai falar, eu tenho preconceito de cor. Na análise, a pessoa talvez vai falar para mim, porque eu sou branca. Ah, mas eu tenho preconceito. A minha colega de trabalho é negra, ou eu trabalho com uma pessoa que tem HIV. E eu tenho preconceito, eu acho difícil, eu tenho que tomar água, às vezes eu posso ir no banheiro e ele ir também, como que vai ser isso? E por aí vai. E aí nós vamos trabalhar e vamos mostrar para essa pessoa que não é dessa maneira, que ela tem que trabalhar dentro dela o que esse fantasma que a aprisiona, que é a defesa psíquica, né? Então, em síntese, a psicanálise, ela desmonta essa engrenagem inconsciente que sustenta o preconceito, revelando como uma defesa contra os próprios conflitos íntimos daquela pessoa, e promove a possibilidade de transformação para um ser humano mais bonito. Vamos falar assim. Sim. Agora, pessoal, já vou abrir para perguntas, nós vamos poder conversar. O que eu chamo agora a atenção de todos vocês que estão aqui participando. Falar sobre preconceito e discriminação é um caminho para uma desconstrução, tá? E esse é o papel transformador da psicanálise, esse caminho de desconstrução, que ao odiar o outro, né, a gente tenta eliminar aquilo que nos lembra de nossa própria fragilidade. A psicanálise, ela oferece ferramentas para desarmar essa defesa, né? Por que eu estou na defensiva, né? Por que eu estou assim, né? Então, a psicanálise vai ajudar a desarmar essa defesa e promover uma aceitação mais plena de si e do diferente.
porque nós temos, né, o que é diferente, eu tenho sempre aquela questão de separar. Então, é esse o recado que eu quero deixar para você, é isso que nós trouxemos hoje para vocês. Teremos mais 7 encontros, eu vou esperar todos vocês nesse encontro, e desejo a vocês uma boa noite, muito obrigado por estarem aqui.